Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para ajudar vocês de forma definitiva a dominarem três conceitos importantes da elétrica. Na verdade, conceitos importantes para quem busca um aprofundamento do domínio da elétrica. Esses conceitos são potencial elétrico, energia potencial elétrica e trabalho da força elétrica. Esses três conceitos o aluno ele aprende no ensino médio de forma muitas vezes corrida, superficial, e isso acaba atrapalhando e afastando o aluno desse conteúdo, tá? É um conteúdo que pouquíssimos vestibulares, pouquíssimos mesmo, tá? Vestibulares cobram enfim, e pedem do aluno, mas são conceitos que são válidos a gente trazer, principalmente para aquele aluno que busca um militar, busca uma segunda fase, busca algo mais difícil, mais chatinho, até como de repente um SSA3, tá? Então vamos lá. Eu quero definir com vocês de forma bem tranquila, trazendo para vocês todos os tópicos, conversando com vocês. Eu quero trazer o conceito de potencial elétrico inicialmente, tudo bem? Vamos lá. O conceito de potencial elétrico, ele basicamente, por definição, é a quantidade de energia que uma carga geradora pode oferecer para cada carga que chega perto dela. Essa medida do potencial elétrico, geralmente ela é medida em volts ou em kilovolts. Então, é uma medida, e eu quero que tu fique atento a isso, que representa uma possível quantidade de energia que uma carga pode oferecer para outra carga que chega próximo dela, para outro equipamento que chega próximo dessa carga geradora, tá? Tentando ilustrar mais, a carga geradora é essa carga aqui, o qual a gente geralmente representa por um Q maiúsculo, o Qzão, tudo bem? Então essa carga geradora, ela gera ao seu redor uma região de campo elétrico e ela gera ao seu redor esse potencial elétrico, essa probabilidade de fornecer energia elétrica para cada coulomb, para cada equipamento que chega perto dela. Então, esse potencial elétrico a gente costuma dizer que ele depende apenas da carga geradora, porque ele é a provável energia que essa carga geradora consegue doar para quem chegar próximo dela. E esse potencial elétrico, vários autores chamam de várias letrinhas diferentes. Eu gosto muito de chamar de V, tá? V é o potencial elétrico. Ele é a quantidade de carga geradora, tudo bem? Vezes a constante eletrostática do meio onde essa carga geradora está, tudo bem? Qzão é essa carga geradora positiva. E D é uma distância, é a distância entre o centro da carga até o ponto de interesse, o qual a gente quer saber o potencial elétrico. Quando a gente calcula o potencial elétrico, ele é dado em volts, perfeito? Vou até colocar aqui, ó, em volts, que também é representado pela letrinha V, tudo bem? E aí é onde gera um pouco de confusão e por isso alguns autores não gostam de chamar a própria grandeza de V, tudo bem? Eu chamo e não tem problema algum, tudo bem? Beleza, então essa é a relação matemática que a gente usa para calcular o potencial elétrico. Outros autores chamam o potencial elétrico de U apenas, tudo bem? Então você vai ver muito essa relação matemática escrita assim, ó. U é igual a K, Q sobre D também, perfeito? Então fica a tua escolha qual letrinha tu vai representar a tua grandeza física, tá? Potencial elétrico, te reforço, ela é medida em volts, essa grandeza física, tudo bem? E esse volts também é joule por coulombs, perfeito? E aí eu quero que fique claro na sua mente o seguinte, tá? Joules por coulombs ou volts é a mesma coisa, tá? É escrito da mesma forma. É só para que você entenda que a unidade desse potencial elétrico é o joules por coulomb, que aí, em homenagem a um dos físicos influentes do ramo da elétrica, a gente chama de volts, perfeito? Tranquilo. E aí eu quero que você visualize que o potencial elétrico, ele é a quantidade de energia elétrica, tudo bem? A quantidade de energia elétrica por coulomb que vai ser fornecido para quem chegar ali naquela região próxima dessa carga geradora, certo? E aí, para a gente ficar chamando de joules por coulomb, joule por coulomb, a gente chama de volts, perfeito? Reforçando que o potencial elétrico, a sua fórmula,
é K quesão sobre D, onde a distância ela é dada em metros, tudo bem? A carga é dada em coulombs e K é a constante, e obviamente é a constante a questão vai te fornecer. O potencial elétrico ele depende exclusivamente da carga geradora. E eu queria que você colocasse isso nas suas anotações, tá? O potencial elétrico, ou seja, a quantidade de volts que uma carga geradora pode oferecer para as regiões ao redor dela e para quem vai chegar perto dela, é diretamente proporcional e só depende da própria carga geradora, de quem está gerando aquele potencial. Então, essa carga geradora, ela gera um potencial ao redor dela, tá? Então, essa região toda aqui é uma região recheada dessa quantidade de volts, tá? Perfeito? Então, quero que você fique atento a isso. E aí é válido a gente perceber o seguinte, quanto mais distante estiver um ponto da carga, certo? Esse ponto P aqui está muito distante do centro da carga geradora, então a gente pode dizer que associado a ele, a gente tem um pequeno potencial elétrico, tudo bem? Agora, se eu pego um ponto mais próximo dessa carga geradora, a gente já vai ter um potencial elétrico maior. Eu estou falando de um potencial elétrico provocado por uma carga geradora positiva, tudo bem? Por uma carga geradora positiva, perfeito? E esse conceito que eu acabei de trazer para vocês, ele formulado e reforçado, ele é chamado de superfícies equipotenciais. Provavelmente você já ouviu algum professor de física falar disso e você provavelmente ficou em dúvida. O que é isso de fato? Vem aqui comigo para tu entender. Superfícies equipotenciais são circunferências ao redor dessa carga geradora que, se eu olhar numa mesma linha, numa mesma superfície, a gente vai achar exatamente o mesmo potencial elétrico. Professor, como assim? Vê, deixa eu tentar te mostrar aqui. Essa superfície aqui, ó, eu vou riscar em cores diferentes, tá? Essa superfície vermelha aqui, ó, que eu estou tentando reforçar, essa superfície vermelha, ela é a mais próxima que tem da carga geradora positiva. Então, nela, se a gente fosse calcular, ela teria um potencial elétrico elevado. Perfeito? Se eu for para essa outra superfície aqui que eu estou frisando em laranja, é uma superfície que já está um pouco mais longe da carga geradora positiva. Então, essa superfície aqui potencial já teria um potencial elétrico um pouco intermediário, um pouco menor do que o potencial elétrico da linha vermelha. E se a gente for para esse último potencial, essa linha esverdeada, é um potencial elétrico menor. Dessas três que eu desenhei, ela seria o menor potencial elétrico. Aí tu pode se perguntar, professor, mas por quê? O potencial elétrico, galera, é inversamente proporcional à distância. Então, como o vermelho está mais próximo, ele experimenta qualquer corpo que tiver nessa linha vermelha, vai experimentar um potencial elétrico maior, perfeito? Qualquer corpo que esteja nessa linha laranja, por estar mais distante do que a linha vermelha, essa linha laranja, ela vai receber um potencial elétrico menor do que o potencial elétrico da linha vermelha, perfeito? Agora, se a gente vai para a linha verde, que é a mais distante, na linha verde, qualquer corpinho que chegar na linha verde vai sofrer, vai sentir, vai perceber um potencial elétrico menor, porque o potencial elétrico, ele depende, olha o que eu estou te falando, tá? Ele depende inversamente da distância. Quanto mais distante, menor o potencial. E aí essas superfícies equipotenciais, elas servem justamente para, de forma muito segura, medir o potencial, dizer quantos volts tem aquela linha, tem aquela região. Então, por exemplo, se eu fosse colocar em números aqui, eu vou inventar números, tá? É como se aqui fossem 10 volts, aqui fossem 20 volts e aqui fossem 30 volts. Então, você está percebendo que se eu estou me aproximando da carga geradora positiva, o potencial elétrico ele vai aumentando, perfeito? Então, esta relação do potencial elétrico, ela é fundamental para a gente calcular e entender o que é potencial elétrico. Aí eu gosto de sempre falar o seguinte, se eu tenho algum corpinho aqui, um corpo nesse ponto A daqui, e esse corpo ele vai mudar de posição e vem para o ponto B, olha por favor na imagem, tá? Ponto A e ponto B. Vai ocorrer uma mudança no valor do potencial elétrico se eu for de A para B? Não. A resposta é não, porque A
e B estão na mesma linha. Então eles possuem a mesma quantidade, entre aspas, de volts. Eles vão perceber os mesmos 10 volts. Então a gente fala que a diferença de potencial elétrico do ponto A para o ponto B foi zero. Não existiu diferença de potencial. Em A e em B, o potencial é 10 volts. Perfeito? Massa. Agora, se eu estou na linha verde, 10 volts, e mudo para a linha laranja, aí sim eu mudei potencial. Existiu uma diferença de potencial elétrico, porque eu estava em 10 e fui para 20. Então a diferença de potencial foi de mais 10. Eu ganhei, eu percebi 10 volts a mais quando eu saí da linha verde e fui para a linha laranja. Perfeito? Então o que eu quero que você visualize comigo é qual é o conceito de potencial elétrico? É a provável energia por coulomb que uma carga geradora consegue oferecer para o seu redor. E essa provável energia por coulomb a gente chama de volts. Perfeito? E aí esse potencial elétrico a gente pode chamar ou de V ou de U. E a gente calcula por K, que é uma constante, vezes Q, que é o valor da carga geradora, e D é a distância em metros. E eu quero que você anote nas suas anotações aí que o potencial elétrico ele não tem direção e sentido. Campo elétrico, por exemplo, a gente desenhava, ele sai da positiva, o campo elétrico, e ele entra na negativa. Isso é o campo elétrico. Tudo bem? Convenção de Maxwell. Perfeito? Só que o potencial elétrico não. O potencial elétrico a gente não tem uma direção e um sentido. Potencial elétrico ele só tem valor. Perfeito? E quando for calcular, fica atento, tá? Que essa carga daqui, se ela for positiva, você coloca ela positiva aqui. Se essa carga geradora for negativa, como é esse caso daqui, você tem que colocar na fórmula ela negativa, porque o potencial ele pode ser ou positivo ou negativo. Reforço, o potencial elétrico ele não tem uma direção e um sentido, mas o potencial elétrico ele pode ser ou positivo ou negativo. Perfeito? Eu fiz a análise do potencial elétrico numa carga geradora positiva. Se eu fosse para a carga geradora negativa, seria bem parecido? Sim, seria bem parecido. Vamos agora analisar o potencial elétrico numa carga geradora negativa. Vamos lá, fazendo análise da carga negativa agora. Se eu fosse calcular o potencial elétrico de uma carga negativa, eu usaria exatamente a mesma fórmula, tudo bem? Velocidade é Kq sobre distância do mesmo jeitinho, tá? Usando as mesmas unidades, o volt o potencial elétrico, a unidade continua sendo volts, seria a mesma ideia de joules por coulombs, é tudo a mesma ideia. Só muda um pouco a análise. Vamos lá. Que é o seguinte, se eu fosse desenhar as superfícies equipotenciais ao redor de uma carga negativa, a gente teria a primeira superfície, a gente teria a segunda superfície, certo? A gente teria a terceira superfície. Professor, só existem 3, Eu estou desenhando 3 porque é o que o espaço dá aqui, tudo bem? Mas, obviamente, você pode desenhar quantas você desejar. Beleza. A análise é o seguinte, vê. Se eu fosse calcular o potencial elétrico provocado por uma carga elétrica negativa, eu usaria exatamente a mesma fórmula. Só que a própria carga, ela entraria negativa na fórmula. E, com isso, ela forneceria um potencial negativo. Então, o valor seria algo em torno da mesma ideia de aqui seria 10 volts, só que negativo. Aqui no meio seria 20 volts, só que negativo. E aqui seriam os 30 volts, só que negativo. Então, tu percebe que, numericamente, em módulo, o potencial elétrico, ele obviamente vai crescendo a favor da carga negativa. Só que o sinal importa. Portanto, a gente fala o seguinte, a linha vermelha é a linha de menor potencial, porque ela é o potencial mais negativo que existe. A linha laranja é a linha de potencial intermediário e agora a linha verde é a linha de maior potencial elétrico. Porque a gente sabe da matemática que o número negativo de módulo menor, na verdade é um número maior, não é isso? Quanto menos negativo o número for, maior ele é. Então, menos 10 é maior do que menos 30. Então, em termos matemáticos, quando a gente vai se aproximando da carga negativa, o potencial elétrico diminui. Em contraponto, na carga positiva, quando a gente se aproxima da carga positiva, o potencial elétrico aumenta, porque, de fato, numericamente, o número aumenta.
Aqui não. Aqui, quando a gente vai se aproximando da carga geradora negativa, o potencial diminui. Então, perceba que a análise vai ser a mesma. A única diferença é que, quando a gente se aproxima da carga positiva, o potencial elétrico aumenta. Quando a gente, na carga negativa, se afasta da carga negativa, aí é que o potencial aumenta. Então, no sentido de aproximar de uma carga positiva, o potencial elétrico aumenta. No sentido de se afastar de uma carga elétrica negativa, é que o potencial aumenta. Perfeito? Então, só muda de forma sutil essa análise. Então, eu quero finalizar por aqui o potencial elétrico para que a gente consiga falar de energia potencial elétrica. Mas aí que fique claro para você uma coisa que é fundamental. O potencial elétrico é a quantidade de energia por coulombs que uma carga geradora consegue oferecer às suas regiões que estão próximas dela. Perfeito? Então, essas regiões a gente chama de superfície equipotencial. Quando eu falo que de lado da carga positiva, essa linha verde, ela tem um potencial elétrico de 10 volts, é como se para cada coulomb fosse oferecido 10 joules de energia. Já na carga negativa, se eu pegar essa região daqui, tá? Então a gente tem um potencial elétrico negativo, são menos 20 joules por coulomb. Então a ideia do potencial elétrico é essa provável energia por coulomb. E a gente calcula por esta formulazinha aqui. O potencial elétrico é K Qzão sobre D, ou potencial elétrico é K Qzão sobre D. Só muda a letrinha que você vai preferir chamar, tá? Ou chama de V, ou chama de U. E lembrando que a unidade do potencial elétrico são aqueles famosos volts, que a gente tanto fala no nosso dia a dia. Quando a gente fala que a tua tomada é de 220 volts, então ela tem uma capacidade de oferecer 220 joules por coulomb. Perfeito? Então essa é a ideia do potencial elétrico. É uma definição que é exata, mas que tem uma cara, parece ser subjetiva, né? É bem chatinha de ver. Eu espero que você tenha entendido, tá? E lembre dessa relação. Quanto mais próximo a gente estiver de uma carga geradora positiva, maior o potencial. Quanto mais distante de uma carga geradora positiva estivermos, menor o potencial. Vamos para a negativa agora. Quanto mais próximo de uma carga geradora negativa, menor o potencial. Quanto mais distante de uma carga geradora negativa, maior é o potencial. Fechou, pessoal? Perfeito. E aí eu só queria também te dizer uma coisa, que eu acho que é algo que pode cair no teu vestibular e é algo que é difícil pensar sozinho. Se eu tiver aqui, ó, uma carga geradora positiva, outra carga geradora negativa, outra carga geradora positiva, e eu quero saber o potencial elétrico nesse ponto P aqui. Vai ser o potencial elétrico provocado por uma carga, mais o potencial elétrico provocado por outra carga, mais o potencial elétrico provocado por outra carga. Isso a gente chama de princípio da superposição, tá? Ó, distância 1, distância 2, distância 3. Então, o potencial elétrico total, nesse ponto P, vai ser o potencial elétrico provocado por uma carga positiva, mais o potencial elétrico provocado pela outra carga negativa, mais o potencial elétrico provocado pela outra carga positiva. Você calcula o potencial separado pela fórmula, tá, de cada um. Lembra que o sinal da carga importa. Quando você achar os valores, você coloca os valores e você vai acabar somando todos os valores. Porém, fica atento que o potencial da carga negativa vai dar negativo, né? Então, esse aqui daria negativo, esses dois dariam positivos. Então, no fim das contas, eu somaria 2 e faria a subtração com esse para chegar no potencial total. Perfeito? Isso é chamado de princípio da superposição. Fechou, pessoal? Massa! Agora eu quero ir para a definição de energia potencial elétrica, que é uma definição muito mais simples e muito mais fácil. Tudo bem? Vamos embora. Vamos lá, pessoal. Falando agora da definição de energia potencial elétrica e como a gente vai calculá-la. Primeiro, que a energia potencial elétrica ela só surge quando eu tenho uma carga que a gente nomeia de geradora próxima a uma carguinha que a gente chama de carguinha de prova, tudo bem? Quando duas cargas começam a interagir, uma que a gente nomeia, é só uma convenção, tá? Uma que a gente nomeia de geradora e a outra que a gente nomeia de carga de prova. Quando elas começam a interagir uma com a outra, a gente pode considerar que a partir desse momento existe uma energia potencial elétrica. E a energia potencial elétrica a gente calcula de forma muito simples por
potencial elétrico, que a gente aprendeu já agora há pouco, vezes a carguinha de prova. Esta é a relação simples do potencial elétrico e da energia potencial elétrica. Que eu posso até melhorar essa relação, ver se tu concorda comigo, que eu vou poder chamar ela do seguinte: energia potencial elétrica é o potencial elétrico vezes a carga. O potencial elétrico é K vezes a carga geradora sobre a distância vezes a carguinha de prova. Então, esta relação da energia potencial, ela só é verdadeira quando a gente pôr uma próxima da outra, ou seja, para interagir, uma carga geradora e uma carga de prova. Quando essas duas interagem, a gente fala que começa a existir uma energia potencial elétrica acumulada nessa tensão do sistema, perfeito? E aí a distância é a distância que separa as duas cargas. Essa distância, obviamente, a gente vai trabalhar em metros, tudo bem? As carguinhas, se uma é positiva, ela entra positiva na formulazinha. Se uma é negativa, ela entra negativa na formulazinha, tudo bem? Ah, professor, e se eu multiplicar positivo por negativo, vai dar negativo. A energia potencial vai dar negativo? Sim, e não tem problema algum, tudo bem? A energia potencial elétrica pode dar negativa? Sim, perfeito? Reforçando com você, a energia potencial elétrica ela só existe, ela só de fato é percebida quando a gente tem uma carga geradora e uma carga de prova para se comunicarem, se conversarem. E aí, de fato, surge a energia potencial elétrica. Tudo bem? Energia potencial elétrica é o potencial elétrico provocado pela carga geradora vezes a carga de prova que acabou de chegar ali na região próxima a essa carga geradora positiva. Perfeito? Professor, sempre vai ser uma positiva e uma negativa? Não. Ambas poderiam ser positivas, ambas poderiam ser negativas. Uma geradora pode ser negativa e a de prova ser positiva. Todos os tipos de interação são permitidos, tá? Não fique bitolado, não feche sua cabeça só para essa imagem que eu desenhei, porque tudo pode acontecer, beleza? E aí eu quero que você anote uma seguinte observação, que eu já vi alguns vestibulares muito específicos cobrarem do aluno, tá? Que é o seguinte: a energia potencial, quando é uma energia potencial entre cargas de sinais opostos, olha para cá que isso é muito importante, tá? Quando é uma energia potencial que surgiu de uma carga geradora e de uma carga de prova com sinais opostos, a gente fala que se a distância aumenta, a energia potencial ela aumenta. Isso é muito estranho de dizer. Eu vou tentar te mostrar o porquê. Vamos lá, em números, para tu entender melhor, tá? Eu quero exemplificar isso que eu acabei de falar. Eu sei que é muito difícil de perceber isso, tá? Então eu queria muito que você, nesse meu exemplo, olhasse para cá. Vamos lá, ver. Se eu for calcular a energia potencial aqui e usar, vamos lá, vou botar valores para tu visualizar melhor, tá? A constante, que é o 9 vezes 10 a nona, quando a gente fala do vácuo, perfeito? A carga de prova, vou dizer que a carga de prova vale 2 coulombs, perfeito? Uma carga bem grande. E Qzinho é uma carga de prova, tá? Ó, Qzão é a carga geradora, tá? Que eu chamei de 2 coulombs. Qzinho é a carga de prova. Vou dizer que ela vale, sei lá, vou colocar menos 1 coulomb, perfeito? Menos 1 coulomb. E a distância, eu vou dizer que inicialmente a distância vale 1 metro, perfeito? Se eu calcular essa energia potencial, ela vai dar menos 1 vezes 2, menos 2, menos 2 vezes 9, vai dar menos 18 vezes 10 a nona joules. Fez sentido para você? Vou até aproximar um pouco mais aqui para a gente ficar com uma visão melhor, tudo bem? Beleza. Então você entendeu que a carga negativa, quando eu multipliquei por 2, multipliquei por 9, deu menos 18, 10 a nona, dividido por 1 metro, divide por 1, dá ele mesmo, tudo bem? Você percebe que eu falei que quando eu aumentar a distância, a energia potencial também vai aumentar. Vê se não vai ser verdade. Eu vou aumentar a distância agora. Eu vou manter os valores da carga e vou aumentar a distância. Vamos lá. A constante é a mesma, 9 vezes 10 a nona. A carga geradora permanece a mesma, 2 coulombs, certo? A carga de prova permanece a mesma, menos 1, perfeito? E a distância eu vou aumentar para 2 metros. Se eu aumentar a distância para 2 metros, vamos multiplicar? Menos 1 vezes 2, a gente vai chegar a menos 2. Menos 2 vezes 9, menos 18, dividido por 2. Então, quer dizer que isso aqui vai dar menos 9 vezes 10 a nona joules. Epa, da matemática a gente sabe que
quando o número é grande e negativo, na verdade ele é pequeno. Agora, eu tenho um número menor, mas ele é negativo. Então, na verdade, esse número é maior. Então, perceba que quando eu aumentei a distância para 2, a energia potencial ficou menos negativa. Antes era menos 18, agora passou a ser menos 9. Então, tu está percebendo que, na verdade, isso aqui aumentou? Então, a gente diz que quando as duas cargas são de sinais opostos, quando a distância aumenta, a energia potencial fica menos negativa, ou seja, a energia potencial, na verdade, aumenta. Perfeito? Isso é bem confuso de visualizar, tá? Infelizmente, isso é bem confuso de visualizar, mas eu espero que você tenha entendido com os números. Perfeito? Então, quando as cargas forem de sinais opostos, aumentou a distância, aumenta a energia potencial, justamente porque o número fica menos negativo quando a gente aumenta a distância. Beleza? Tranquilo. E aí outra relação que os vestibulares cobram, aí essa já é bem mais fácil de visualizar, é que se a energia potencial for uma energia potencial de cargas de mesmo sinal, aí a lógica verdadeira prevalece. Se ambas forem positivas ou ambas forem negativas, aí a lógica é verdade. A distância sendo grande, a energia potencial é pequena. Tudo bem? Porque, de fato, quando as duas cargas forem, por exemplo, ambas positivas, quando eu multiplicar positivo por positivo, vai dar positivo. Ou então, ambas negativas. Se for negativa e negativa, quando eu multiplicar negativo com negativo, vai dar positivo também. Perfeito? Então, entenda, se ambas as cargas forem de mesmo sinal, a energia potencial ela fica inversamente proporcional à distância, de forma muito tranquila. Então, se a distância cresce, a energia potencial diminui. Agora, se as cargas forem de sinais opostos, prevalece esta ideia daqui, prevalece esta relação que eu montei aqui. Fechou, pessoal? Então é isso, tá? Energia potencial é aquilo que de fato surge quando uma carga chega próximo da outra. O conceito de potencial elétrico, que a gente viu agora há pouco, ele só depende da carga geradora. Então, em momento algum, eu vou até voltar na tela anterior, em momento algum, quando eu defini potencial elétrico, eu disse que a carga geradora estava interagindo com a carga de prova que chegou aqui. Não. A carga geradora, ela sozinha gera o potencial elétrico, que é a provável energia por coulomb que ela oferece. Aí, quando alguma carga entra na região de potencial elétrico dessa carga geradora, se uma carga aqui negativa entra, aí quando uma carga negativa entrou, significa que carga de prova com carga geradora vão interagir e aí surge a energia potencial elétrica. Então, o potencial elétrico só depende da carga geradora, tudo bem? Já a energia potencial elétrica depende das duas, da carga geradora e da carga de prova. E eu quero que fique registrado na sua mente que se tiver uma, duas, três, várias cargas geradoras, se a gente observa várias cargas geradoras, aí a gente soma o potencial de todas as cargas geradoras para gerar o potencial total, tudo bem? Mas em momento algum eu disse que aqui tinha uma carga de prova, tá? A gente, quando fala de potencial elétrico, a gente nem fala da carga de prova. O potencial elétrico, tanto que na fórmula, só entra a carga geradora, só importa ela. Já quando eu falo da energia potencial elétrica, não. A energia potencial elétrica, ela depende tanto da carga geradora, como também da carga de prova. Ambas juntas, interagindo, conseguem surgir, conseguem fazer surgir. Acho que fazer surgir é um termo errado, mas elas conseguem interagir e aí a energia potencial elétrica começa a ser acumulada no sistema. Perfeito? Tranquilo? Então a energia potencial elétrica depende das duas, já o potencial elétrico só depende da carga geradora. Fechou, pessoal? Massa! Agora eu quero definir com vocês o conceito final e fundamental de trabalho da força elétrica. No finalzinho dessa aula tem uma parte muito importante. Depois que eu defino o trabalho de uma força elétrica, que é uma definição simples, eu quero deduzir algumas relações extras para vocês, para que você, em suas questões, seus vestibulares, suas provas, você consiga fazer mais rápido e mais fácil. Fechou? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Falando agora do trabalho da força elétrica. Eu vou tentar criar uma legenda para esse desenho para tu entender mais ou menos o que é que ele é. Eu desenho aqui, pela metade, uma carga geradora positiva, tá? É como se a gente tivesse usado um microscópio e tivesse aproximado bastante
daquelas linhas de campo elétrico, tá? Que a gente desenha a linha de campo assim, linha de força, né? E esse pontilhado são as nossas linhas da superfície equipotencial, aquelas linhas ao redor que na parte passada eu desenhei vermelha, verde, laranja, tudo bem? Beleza. O que é o trabalho da força elétrica? Vê, essa carga geradora positiva aqui, a gente poderia nem ter desenhado ela, tá? A gente poderia ter meio que ignorado ela e basicamente a gente desenharia só as superfícies equipotenciais, tudo bem? A gente poderia ter feito isso. Mas só para a gente desenhar e elucidar. Seguinte, tu lembra que quanto mais próximo de uma carga geradora positiva, maior o potencial elétrico. Então eu vou colocar aqui, ó, 100 volts, perfeito? Aí eu vou me distanciando para a direita. Desço aqui para 80 volts, certo? Estou só desenhando aqui numa proporção bem simples. 60 volts, 40 volts. E aí se eu quisesse desenhar mais linhas, eu desenharia. Tudo bem? Beleza. O que é o trabalho da força elétrica? Você lembra que eu disse que nessas linhas eu poderia colocar uma carguinha elétrica? Se eu colocar uma carguinha elétrica aqui, eu vou colocar uma carguinha elétrica aqui, tudo bem? Uma carguinha elétrica positiva, perfeito? Se a gente falasse assim, olha, eu quero mover essa carguinha elétrica positiva, que é uma carguinha de prova, tá? Eu vou até colocar de lado dela o nomezinho dela, né? Que é o Qzinho, carguinha de prova. Isso aqui é o nosso Qzão, que é a carga geradora, beleza? Perfeito. Se eu quisesse mover essa carguinha de prova dessa linha para esse outro ponto que está na mesma linha, lembra que essas linhas fechadas são a linha de forças, tá? A linha de força de um campo elétrico que eu nem me preocupo com ela, tudo bem? O que realmente importa são as linhas pontilhadas, que são as linhas que a gente chama de superfícies equipotenciais, beleza? Se eu estou na superfície equipotencial equivalente a 40 volts e eu quero sair e vir para cá, eu vou continuar em 40 volts. Tu concorda comigo? Eu vou continuar em 40 volts. Se eu vier para cá, eu vou continuar em 40 volts. Se eu vier para cá, eu vou continuar em 40 volts. A gente fala que se você vai mover uma carga elétrica, mas ela vai continuar em cima da mesma superfície equipotencial, então o trabalho da força elétrica ou o trabalho de uma força externa para fazer isso é igual a zero. Professor, como assim? Trabalho é energia transformada, tá? De um tipo em outro. Mas como eu não precisei produzir ou gastar energia, eu estou falando aqui entre aspas, porque esse termo é até errado, né? Mas se eu não precisei mudar a carga de uma superfície para outra, eu só estou em cima da mesma superfície indo e voltando, então não existe nenhuma energia transformada associada a isso. Então a gente fala que o trabalho elétrico de uma força elétrica, tá? Trabalho de uma força elétrica. Professor, que força elétrica é essa? Da força elétrica de uma carga geradora em relação a essa carga de prova. A força elétrica que a carga geradora faz na carga de prova. Se essa carga de prova ficou em cima de uma mesma linha, o trabalho da força elétrica dessa carga nessa carga é zero. Não precisou. Não precisou existir força, não precisou existir transformação de energia para isso. Tudo bem? E o que é o trabalho da força externa? É se eu pegasse a minha mão, pegasse nessa carga aqui, ó, minha mão está aqui, tá? Isso aqui é a minha mão. Eu pegasse nessa carga de prova e trouxesse ela para cá. A força que minha mão fez foi praticamente nenhuma. Eu não preciso fazer força para isso, tudo bem? Então eu não preciso ter trabalho para isso. Perfeito? Massa. Então a ideia é que o trabalho da força elétrica ou o trabalho de uma força externa, provocado por um agente externo, ele não precisa ser calculado se a linha não foi trocada. Se a carga ficou na mesma linha, o trabalho é o mesmo, beleza? Agora, vamos lá. Essa carga estava aqui nessa linha de 40 volts, que eu vou chamar de linha A, beleza? Só dando o nome à linha, tá? Essa linha A. E aí eu vou pegar essa carga que está aqui na linha A e vou trocar ela para essa linha aqui. Ó, a carga mudou de superfície equipotencial. Vou trocar ela para essa linha C. Perfeito? Se eu fiz isso, aí tem trabalho, tá? Aí a gente tem trabalho sim. E aí eu quero justamente chegar nesse trabalho com você. Eu quero calcular esse trabalho com você. Perfeito? Eu vou te apresentar a dedução da fórmula e no final vou chegar numa fórmula prontinha para o trabalho da força elétrica ou da força externa, que vai ser o mesmo, só mudando um detalhezinho, tá? Eu vou deduzir essa fórmula para você entender a dedução e, se você quiser, obviamente, só decorar a fórmula final
também vai dar certo, tá? Lembrando que eu simplesmente troquei a carguinha de prova positiva que estava numa linha e coloquei ela para outra linha, tá? Como é que ficaria o trabalho? Vamos aprender a calcular? Vamos lá, galera. Fazendo a dedução da formulazinha do trabalho, né? A gente aprendeu e a gente aprende, enfim, no ensino médio, até no ensino superior, em vários cantos, a gente aprende que trabalho, ele é variação da energia cinética. Mas trabalho também pode ser calculado por variação em módulo, tá? Da energia potencial. Se eu trouxer para a elétrica, trabalho é variação da energia potencial, que é a energia potencial. Aí eu vou até colocar, é em módulo, tá? Mas eu até vou colocar o negativo aqui, tudo bem? Porque trabalho ele é o negativo da variação da energia potencial, perfeito? Mas ó, o trabalho é o negativo da variação da energia potencial, que é a energia potencial final, beleza? Vou colocar até entre parênteses aqui, porque o menos está do lado de fora. Ó, a variação da energia potencial é a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Faz sentido para você? Não é isso? Final menos o inicial. Perfeito? Massa. E aí eu vou até colocar aqui, ó, esse menos, ele vai multiplicar com esse menos, e esse menos, esse cara também ganha o menos, tá? Então fica trabalho, vai ser o negativo da energia potencial final mais a energia potencial inicial. Faz sentido para você? Beleza, então tem isso aqui, né? Continuando a dedução, a gente vai ter o seguinte, então, vê, vamos lá. Ó, trabalho vai ser a energia potencial final, vê, ela vai ser menos, qual é a fórmulazinha da energia potencial? É potencial vezes carguinha de prova, mais a energia potencial inicial. Aí eu vou até colocar o índice aqui, tá? É o potencial final, que é para onde eu vou, tudo bem? Beleza, mais a energia potencial inicial, que é o potencial inicial vezes a carguinha de prova. Tranquilo? Beleza. Então, o trabalho, ele vai ser... Tu tá percebendo que a carguinha de prova, ela tá aqui, ó, nos dois termos, então posso colocar em evidência. Então, a gente vai chegar ao seguinte, a carguinha de prova que eu coloquei em evidência vezes... Quando eu faço o potencial inicial menos o potencial final, isso a gente pode chamar de diferença de potencial, tudo bem? E aí, ó, olha como vai ficar a relação matemática. Trabalho vai ser a quantidade de carga de prova vezes potencial inicial menos potencial final é a diferença de potencial. Então, esta formulazinha daqui, ela é a fórmula final do trabalho de uma força elétrica para mover uma carga elétrica, tudo bem? Essas duas versões aqui, elas podem ser iguais, tá? Elas podem ser iguais. Essa versão aqui, que eu estou frisando por último, essa versão daqui, ó, essa versão daqui, ela é a versão tradicional, tudo bem? Aí, dentro da variação de potencial, ou seja, da diferença de potencial, a gente coloca potencial inicial menos o potencial final, perfeito? Porque essa fórmula, aí eu gosto sempre de falar assim para os meus alunos, tá? Eu sempre gosto de dizer assim, que o trabalho de uma força elétrica é a carga de prova vezes o potencial de onde eu estou saindo menos o potencial para onde eu vou. Eu sempre gosto de dizer que essa fórmula ela é escrita dessa forma, perfeito? Porque eu acho que fica mais fácil do aluno perceber. O trabalho de uma força elétrica é a carga de prova vezes o potencial de onde eu vim menos o potencial para onde eu vou. Perfeito? Então, esse é o trabalho da força elétrica. E aí, se você quiser calcular o trabalho da força elétrica, é só aplicar a formulazinha. Lembrando que se essa carguinha aqui dentro for uma carguinha positiva, ela entra positiva na fórmula, mas se essa carguinha for negativa, ela entra negativa na fórmula, tudo bem? Os sinais são bem importantes, perfeito? Os sinais são bem importantes, tranquilo? Massa. Se a carga for negativa, ela entra negativa, e aí, se isso aqui dentro, ó, vê, se isso aqui dentro vai dar mais ou menos, tanto faz, tá? Se deu menos, o menos da subtração dos potenciais com o menos da carga, daria mais, perfeito? Se aqui dentro a subtração der mais, e aqui fora a carga for mais com mais, vai dar mais. Não tem bronca nenhuma, tá? Pode ser possível dar qualquer sinal no final das contas, perfeito? Beleza, mas não esquece, esse menos aqui ele é da formulazinha,
tá? E esse Q daqui é a carga de prova. Se ela for positiva, ela entra positiva aqui. Se ela for negativa, ela entra negativa aqui. Tranquilo? E aí, nesse caso aqui, ó, o potencial de onde eu vim seria 40, eu colocaria 40 volts aqui. E o potencial para onde eu vou é 80, eu colocaria 80 aqui. Ficaria 40 menos 80, que daria menos 40 vezes o valor da carga. Essa carguinha de prova é em coulombs e, obviamente, a questão vai te dar, beleza? A carguinha de prova, a unidade é em coulombs, perfeito? Que é aquele Czinho, tá? Em coulombs. Tranquilo, pessoal? Perfeito. E aí, reforçando com vocês, isso daqui é a fórmula para calcular o trabalho da força elétrica. Aí eu vou anotar aqui, ó. O trabalho da força elétrica, você calcula por Qzinho, que é a carga de prova, vezes o potencial de onde eu estou saindo, menos o potencial para onde eu vou. Perfeito? Se eu fosse calcular o trabalho da força externa, ou seja, a força da mão de alguém que está tentando mover essa carga, seria o negativo de Qzinho vezes VA menos VB. Ou seja, o trabalho da força externa seria Q vezes VB menos VA. Ou seja, mudaria. O trabalho da força externa seria o potencial para onde eu vou menos o potencial de onde eu vim. Então, percebe que só muda isso daqui, ó. Só um troca pelo outro quando for a força externa, tá? Se ele perguntar o trabalho da força elétrica é potencial de onde eu estou saindo menos o potencial para onde eu vou. Se ele pedir da força externa, é o potencial para onde eu vou menos o potencial de onde eu vim. Perfeito? Só porque o trabalho da força externa é o negativo do trabalho da força elétrica. Então, acaba mudando. Perfeito? Então, eu quero que você anote de forma muito reforçada, porque isso é confuso e eu sei que muita gente esquece, tá? Esse aqui é o trabalho da força externa, tá? Anota aí, por favor. Esse aqui é o trabalho da força externa. Anota o que está em azul. E o que está em vermelho é o trabalho da força elétrica, tá? Vou até colocar aqui o trabalho da força elétrica, perfeito? Eu sei que tem essa... É confuso, tá? Eu sei que infelizmente é confuso, mas eu peço muito que você anote aí, tá? Trabalho da força externa e trabalho da força elétrica. A força elétrica é o que está em vermelho, que é... Até vou colocar aqui, ó. De onde eu vim para onde eu vou, perfeito? E já o trabalho da força externa é para onde eu vou menos de onde eu vim, beleza? Anote isso aí que é importante. Então, eu sei que é muito confuso, mas é uma forma que eu acho que eu tenho para te alertar disso, porque quando a gente fala desse assunto e não fala da diferença de força elétrica e força externa, o aluno, quando ele vai marcar na questão, ele sempre vai no distrator. Porque a questão a gente está falando de vestibulares difíceis, a gente não está falando de Enem, a gente está falando de vestibulares difíceis. O Enem, isso aqui é a impossibilidade de cair, tá? É bem provável. Agora, quando a gente fala de vestibulares difíceis, como militares, SSA3, até uma particular de medicina, Unicamp, FUVEST, isso aqui pode acontecer, isso é comum de acontecer, ele pedir a força externa. E aí você tem que estar ligado da força externa ser o oposto da força elétrica, tá? Então, por isso que eu gosto de falar, porque nesses vestibulares eles colocam as duas alternativas. Ele coloca, vamos lá, digamos que tu fez a conta e deu 100 joules, né? Porque trabalho é em joules, tudo bem? Ou em eletronvolts, certo? Joules ou eletronvolts. E aí, se for eletronvolts ou joule, a questão vai te dar quanto equivale um eletronvolts. Não se preocupe, tá? A transformação de joules para eletronvolts, a questão geralmente dá pra gente, tá? Mas vamos lá. Digamos que tu achou 100 joules. Aí na alternativa tem lá 100 joules positivo, 100 joules negativo. E aí, tu marcaria qual? Aí toma cuidado. Se ele pedir da força elétrica, você vai usar essa fórmula e o que você achar já é a sua resposta. Se ele pedir da força externa, você vai aplicar essa fórmula. E o que você achar é o seu valor, é o que você vai marcar. Você não vai ficar se preocupando se vai ser mais ou menos. Porque se você usar a fórmulazinha certa, você vai chegar no resultado correto, sem se preocupar com o sinal, perfeito? Só toma cuidado. Vou e vim e vou, tá? Fica ligado nisso. Beleza, pessoal? Massa. Eu quero finalizar esse nosso conteúdo extra, essa nossa aula, só falando sobre algumas deduções de fórmulas. E eu quero resolver uma questão que é bem interessante, tá? Que ela não tem muito a ver com o que a gente viu agora, mas ela fala de potencial elétrico. E é uma questão bem interessante que eu coloquei no nosso material, tá? Queria que você visse, tudo bem? E um detalhe, tanto no começo da aula como no final da aula, apareceu um QR Code, não sei se você notou. E esse QR Code, se você escanear, ele vai te direcionar para uma lista de exercícios. Essa lista de exercícios é uma lista só de trabalho, só de potencial elétrico e só de energia potencial elétrica. Então,
escaneia esse QR Code para tu ter acesso a essa lista, para tu conseguir desenvolver mais tudo aquilo que a gente aprendeu hoje. Fechou? Massa! Vamos embora para a nossa última etapa da aula, algumas deduções e a resolução de uma questão. Vamos lá! Galera, nessa fase final da nossa aula, eu quero falar de algumas deduções importantes, principalmente para quem vai fazer esses vestibulares mais difíceis, como militares, como também SSA3, Unicamp, FUVEST, enfim, tudo que é válido o aluno saber, certo? Uma coisa importante também, que eu quero que tu anote até nas tuas anotações sobre trabalho, é que o caminho que a carguinha faz para sair de um potencial para ir para outro potencial não importa, tá? O caminho não importa, só importa o início e o fim, fechou? Só importa onde ela começa e onde ela termina. Se o caminho dela vai e volta, sobe e desce, não importa, tá? Só importa o início e o fim, beleza? Não esquece de anotar isso nas tuas anotações sobre trabalho, beleza? Quero falar de algumas deduções importantes e aí envolve também força elétrica e campo elétrico, que a gente viu em outros momentos, tudo bem? Essa parte aqui é mais direcionada para o nosso aluno do nosso curso de isoladas presencial e online, onde logo em seguida eu vou resolver uma questão, um quesito do nosso material, tudo bem? Beleza, vamos lá. Deduções importantes. A gente lembra que força elétrica, e aí é algo bem rápido que eu vou fazer aqui, tá? Força elétrica é K, Qzão, sobre distância ao quadrado, vezes a carguinha de prova. A gente lembra disso, né? Essa relação, inclusive, é chamada de lei de Coulomb, perfeito? A gente lembra também que campo elétrico, ele é calculado por K, Qzão, sobre distância ao quadrado. Lembrando que nas fórmulas de força elétrica e nas fórmulas de campo elétrico, essas carguinhas, mesmo sendo positivas ou negativas, não importa, a gente coloca na fórmula em módulo, tá? Até porque a fórmula só vai me dar o valor. A direção e o sentido da força, a direção e o sentido do campo elétrico, a gente já sabe pelas convenções que a gente viu em aula. Tudo bem? Beleza. Aí eu quero fazer a primeira dedução, essa inclusive eu fiz em aula, tá? Isso daqui, que é justamente o nosso campo elétrico, se a gente parar para analisar, ele está aqui dentro também, tá? Olha ele aqui dentro também, beleza? O campo elétrico está aqui dentro. Então eu consigo, no lugar disto daqui, colocar o campo elétrico. E a gente chega numa relação matemática bem interessante, que é força elétrica igual a campo elétrico vezes a nossa carguinha de prova, beleza? Que é a carguinha que sofre a ação acentuada dessa força e desse campo. Beleza? Perfeito. Eu quero ir para outra dedução, envolvendo o campo elétrico, só que agora junto de potencial elétrico. A gente viu que potencial elétrico, que hora a gente pode chamar de V ou de U, tanto faz, potencial elétrico é K vezes Qzão sobre D. E aí o sinal da carga importa, lembra comigo? Beleza, no potencial, o sinal da carga importa. Aí o que eu pensei foi o seguinte, vê se tu vai concordar comigo. Eu vou pegar campo elétrico e reescrever aqui da seguinte maneira. Campo elétrico é K, Qzão, sobre distância ao quadrado, que é a distância vezes distância. Tu concorda comigo? Se você perceber, isso daqui é a definição de potencial elétrico. Faz sentido? Isso daqui também é a definição de potencial elétrico. Não sei se você acredita em mim. Então, quer dizer que isso daqui é exatamente potencial elétrico. E aí eu vou chegar numa relação matemática bem importante. Principalmente quando a gente fala em termos de Unicamp, quando a gente fala de FUVEST também, tá? Campo elétrico é potencial elétrico sobre a distância. Esta relação eu julgo ela bem interessante, tá? Inclusive, até na nossa revisão final para o Enem, eu vou falar dela até para a galera do Enem. Ela nunca caiu, acho bem improvável de cair, mas só por segurança, irei falar dessa relação também para quem quer Enem, tá? Mas isso eu vou fazer na nossa revisão, para que o aluno seja coberto de todas as informações possíveis que possam estar na prova, beleza? Então, o campo elétrico, ele é o potencial elétrico sobre a distância, perfeito? Então, a distância em metros, o potencial elétrico em volts e o campo elétrico em volts por metro, perfeito? Tranquilo? Então, essa é uma relação. Professor, quando é que eu vou usar ela? Muitas vezes existem questões que falam de nuvem, romper de elétrico e tal. Ele vai pedir para tu calcular o campo elétrico máximo dessa nuvem com o solo. Ele vai te dar a quantidade de volts naquela região,
vai te dar a distância da nuvem para o solo e aí tu vai conseguir achar o campo elétrico, tá? Isso é algo comum de acontecer, eu já vi acontecer em pouquíssimos vestibulares, tá? Mas nesses pouquíssimos vestibulares é algo comum, tá? De acontecer. Beleza? Tranquilo. Agora, Enem, outros vestibulares, acho bem improvável isso cair, mas como a FUVEST outrora falou sobre isso, eu em aula citarei essa relação para quem quer Enem, tá? Nem se preocupe que na nossa revisão até farei questão sobre isso para a gente aprender e relembrar esta relação. Tranquilo, pessoal? Massa. Então, eram essas deduções que eu queria fazer contigo, certo? Tentar relacionar potencial elétrico, campo elétrico, força elétrica. Eu acho que eu até vou trazer outra dedução para vocês, mas que eu não acho tão válida assim para quase nenhum vestibular, mas vai que algum vestibular fale sobre, tá? Que é a ideia de campo elétrico e energia potencial elétrica sendo relacionadas. Porque energia potencial elétrica, a gente sabe que é K, Qzão, Qzinho, tá? Sobre a distância. Não é isso que a gente sabe sobre a energia potencial elétrica? Perfeito. Deixa eu apagar essa multiplicação aqui e colocar ela aqui. Pronto, perfeito. A gente sabe disso, tá? A gente sabe também que, por lógica, isso daqui é o nosso potencial elétrico. Faz sentido para você? Esse é o nosso potencial elétrico. E a gente sabe também que, olhando para esta relação daqui, eu posso dizer que potencial elétrico é campo elétrico vezes distância. Faz sentido para você? Ó, subir com a distância multiplicando o nosso campo elétrico. Então, eu chego na relação que é o seguinte. Eu vou até colocar a ideia vetorial aqui em cima do campo elétrico para poder não ficar confundindo vocês. Porque, de repente, muito aluno vê o E e pensa que o E equivale à energia potencial. Mas não. O E é o nosso campo elétrico, perfeito? Eu vou colocar uma setinha em cima só para dizer que ele é vetorial, beleza? Tranquilo, a força também. Mas vamos lá. A ideia que eu quero trazer para vocês é tentar jogar esta relação matemática aqui lá dentro da formulazinha da energia potencial, tá? Aí vamos lá, vamos perceber o seguinte, vê se tu concorda comigo. Esse quadradinho verde, no caso retângulo verde, é o nosso potencial. Então eu fico com energia potencial igual ao próprio potencial vezes a carga, tudo bem? Então, aqui dentro do potencial, eu vou colocar exatamente isto daqui. Potencial é campo elétrico vezes distância. Então, a energia potencial, ela vai ser o campo elétrico vezes a distância vezes a carguinha de prova, beleza? Então, a gente tem essa relação matemática aqui que envolve esses 4 fatores, tá? Não acho que é algo que possa cair. Nunca, assim, eu posso tentar fazer força aqui, lembrar, mas nunca vai vir à minha mente alguma questão que já cobrou isso. Mas eu preciso mostrar a vocês. Fechou, pessoal? Nossa, então é isso, tá, galera? Eu agora quero resolver uma questão que está no nosso material do pessoal do nosso curso, tá? Da nossa isolada. Mas eu quero resolver essa questão porque é uma questão que usa exatamente isto daqui. Fechou? É uma questão que usa esta dedução daqui e eu acho ela muito válida. Vamos lá? Vamos fazer essa questão? Ó, essa segunda questão daqui, tá? Lembrando que ao início desse vídeo e no final desse vídeo eu coloquei um QR Code para você escanear e ele vai te direcionar para uma lista de exercícios. Fechou? Perfeito. Vamos fazer a segunda questão e nosso encontro extra, nossa ideia de potencial, trabalho, finaliza por aqui. Vamos lá. Na segunda questão, entre duas placas planas, paralelas e muito longas, um pequeno corpo eletrizado é colocado e mantido em equilíbrio por meio de um fio isolante preso ao teto horizontal. As placas estão eletrizadas com cargas de sinais opostos e produzem um campo elétrico uniforme e horizontal. A situação de equilíbrio mantida pelo corpo é apresentada na figura abaixo. A quantidade de carga elétrica da esfera é igual a 4,5 nanocoulombs. Essa esferazinha, eu até vou aproximar bastante aqui, depois eu volto. Essa esferazinha daqui, ó, que eu vou frisar ela novamente, ela é a nossa carga de prova, tudo bem? Ela é a nossa carga de prova, perfeito? Então, ela é o nosso Qzinho, perfeito? Vou chamar ela aqui de Qzinho, tá? Beleza, ela é o nosso Qzinho. Vamos continuar a leitura da nossa questão. Vamos lá, ver. Olha o que ele diz para a gente aqui. A quantidade de carga elétrica da esfera é igual a 4,5 nanocoulombs, então esse é o nosso Qzinho. As placas eletrizadas podem ter seu interior comparado com um capacitor, que apresenta uma diferença de potencial igual a... Então, veja, ele me deu o nosso V, o nosso potencial elétrico, tudo bem? 6 vezes 10 a quinta volts. E uma distância, ele deu a nossa distância, tá?
a distância de 1,5 metros entre suas armaduras. Na situação de equilíbrio apresentada, qual o valor da massa da esfera? Dados que podem ser utilizados, ele me deu senos, cossenos, gravidade, deu um monte de coisa. Vamos lá, ver como essa questão ela se torna bem chatinha, tá? Ela para um militar, para um SSA3, poderia considerar até uma questão de nível fácil para médio, tudo bem? Mas é uma questão que, obviamente, não é o perfil do Enem de forma alguma, beleza? Mas vamos lá, olha para essa carguinha aqui. Quais são as forças que atuam nela? Para baixo eu tenho um peso puxando, tudo bem? O peso puxando ela para baixo. Ela está amarrada por um fio, então, seguindo o fio, ó, a tração, que é uma força que surge em cordas e em fios, ela segue o próprio fio, perfeito? Tranquilo. E essa carga elétrica, vê se tu concorda comigo, a tendência dessa carga elétrica seria ter caído. A carga elétrica deveria estar assim, não é? Ela deveria estar assim, equilíbrio. Mas alguma coisa empurrou ela e ela acabou indo para a direita. Que coisa é essa? A força elétrica. Então tem uma força elétrica puxando ou empurrando ela para esse lado daqui. Fechou? Então, essas são as três forças que atuam na carguinha de prova. E a gente sabe da física que, quando a gente tem esse tripé de forças, uma força que parece a hipotenusa de um triângulo, uma força que parece um cateto, a altura, e outra força que parece outro cateto, a base, a gente consegue fechar um triângulo. Olha o que eu vou fazer com essas forças, vê se tu consegue visualizar comigo. Eu vou fechar um triângulo, tá? Olha o que eu vou fazer. A força peso que está aqui, tá? Vou até redesenhar em vermelho. A força peso que está aqui, eu vou tentar desenhar ela aqui, para tentar fechar esse nosso triângulo. Fechou? Beleza. Peso. A força elétrica que está aqui, eu vou desenhar ela aqui, fechando o nosso triângulo. Tranquilo? Então, olha o que eu obtive e olha como a questão agora vai ficar extremamente fácil. Vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui, perfeito? Olha o que eu obtive. Aqui é o ângulo θ, então lá dentro a gente tem o nosso ângulo θ também, perfeito? E eu obtive um triângulo com as três forças. E aí eu apliquei o que a gente chama de regra do paralelogramo. Vou redesenhar essas forças maiores aqui para a gente brincar um pouco de geometria e um pouco de física para tentar achar a resposta dessa questão. Vamos lá. Aqui é o nosso peso, tudo bem? Aqui é a nossa tração. Estou só redesenhando como a gente desenhou lá, tá? Só que menos colorido para a gente dar mais atenção à física e matemática, tá? E aqui seria nossa força elétrica, perfeito? Esse é o nosso triângulo, perfeito? Tranquilo. Aqui é o nosso ângulo θ. Beleza, vamos lá. Ele quer achar a massa da carga e ele não me falou nenhuma informação sobre tração. Então, sabe o que eu pensei? Pô, se a tração é a hipotenusa, eu não vou trabalhar com a hipotenusa, porque eu não quero nada sobre a tração, eu não tenho informações sobre a tração. Então, é como se a hipotenusa, para mim, ela não fosse servir de nada. Eu vou trabalhar com os catetos. Qual é a relação trigonométrica que relaciona apenas os catetos sem a hipotenusa? É a tangente. Então, eu vou trabalhar com a tangente de θ. Professor, mas por que vai trabalhar com isso? Porque pensa, a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, a esse ângulo θ. Então, é o famoso coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é a força elétrica e o cateto adjacente é o peso. Tangente de θ, pelo que eu me lembro das minhas aulas de matemática, tangente de θ é exatamente seno dividido pelo cosseno. Então, tangente de θ eu vou poder substituir por seno de θ sobre o cosseno de θ. Isso aqui é igual a força elétrica sobre o peso. Aí tu fala, professor, mas isso vai me levar para onde? Pensa comigo. Eu tenho o valor do seno, que a questão me deu. Eu tenho o valor do cosseno, que a questão me deu. O que eu quero é a massa, que está aqui dentro. E a força elétrica, por incrível que pareça, pessoal, eu vou conseguir achar usando como base aquelas deduções bem severas que a gente fez anteriormente. Porque pensa comigo, força elétrica é campo elétrico vezes carguinha. Tu lembra também que campo elétrico é potencial elétrico sobre distância. A gente deduziu essa fórmula há alguns minutos atrás. Então, olha o que eu vou fazer. No lugar da força elétrica, eu vou colocar tudo isso aqui, ó. Potencial sobre distância vezes a carga. Aí eu vou ficar com, vamos lá, vê, fica atento comigo aqui para a gente analisar. O seno de θ é 0,8, a questão me deu.
O cosseno de θ é 0,6, a questão me deu. A força elétrica, a questão não quer nada sobre a força elétrica, mas eu vou substituir ela por potência elétrica sobre distância vezes a carguinha. E o peso é massa vezes gravidade. Então percebe como tudo agora vai ter solução. Porque pensa comigo, o que eu quero é a massa, beleza? É o que eu grifei em vermelho. A gravidade eu tenho? Tenho. A carguinha de prova eu tenho? Tenho. O potencial eu tenho? Tenho. A distância eu tenho? Tenho. 0,8 e 0,6 eu tenho. Então eu vou conseguir achar a nossa massa que está grifada em vermelho. Perfeito? Vamos terminar agora a nossa continha? Vou terminar aqui embaixo, ó. 0,8 dividido por 0,6, posso cortar 0, com 0, então vou ficar com 8 dividido por 6. Isso tudo aqui vai ser igual a, vamos lá, ó, pensa comigo, tá? Potencial elétrico, o potencial elétrico, ele diz que vale 6. Deixa eu botar uma distância maior aqui, porque senão vai ficar bem um em cima do outro, tá? Vê, vamos lá. Eu vou ter 8 sobre 6, isso aqui é o seno sobre o cosseno, perfeito? E do outro lado tem um potencial elétrico que é 6 vezes 10 à quinta, dividido pela distância, a distância é de 1,5, vezes a carguinha de prova, que é 4,5 vezes 10 a menos 9, porque esse nano vale 10 a menos 9, dividido pela massa, que é o que a gente tanto quer, vezes a gravidade. Tudo bem? Aí eu já vou tentar facilitar a minha vida. Eu vou até aproximar aqui para a gente ganhar bem muito espaço e poder fazer a conta tranquilamente. Vê, eu vou dividir 6, perfeito? Por 1,5. Isso aqui vai dar 4. Concorda comigo? Então eu vou ficar com o seguinte, vê, vamos lá. 8 e 6 eu posso simplificar por 2 também, né? Quando eu simplifico 8 e 6 por 2, vai dar 4 terços. Tranquilo. Aí do outro lado eu tenho 6, quando eu dividir por 1,5, deu 4. Então fica 4 vezes 10 à quinta, vezes 4,5 vezes 10 a menos 9, dividido pela massa, que é o que eu tanto quero, vezes a gravidade, que é 10. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, vê, essa massa daqui, que é o que eu quero, eu já vou escrever ela subindo, e o 4 que está em cima desce, e o 3 que está embaixo sobe. Faz sentido para tu? Aí eu vou escrever aqui. Então eu vou ficar com massa que subiu, sozinha, igual a, aí vou escrever aqui, ó, o 3 que subiu, vezes o 4 vezes 10 à quinta, vezes o 4,5 vezes 10 a menos 9, dividido por 4 que desceu e o 10 que já estava lá. Beleza? Aí o que eu vou fazer assim, eu vou fazer os cortes, tá? Eu gosto muito de fazer as operações cortando para não trabalhar tanto com matemática mais chata. Beleza? Aí vamos lá. Ó, 4 eu posso dividir por 4, vai dar 1. Beleza? 10 à quinta eu posso dividir por 10 à primeira, vai dar 10 à quarta. Então eu fiquei aqui com, em cima apenas 3 vezes 10 à quarta, vezes 4,5, vezes 10 a menos 9. Perfeito? Tranquilo. Se eu multiplicasse 2 vezes 4,5, daria 9. 9 mais 4,5, isso aqui vai dar 13,5. Perfeito? Então eu fico com 13,5 e eu vou ficar com isso daqui, ó, 10 a menos 9 com 10 a quarta, ó, 3,5 foi 3 vezes 4,5, tá? Deu 13,5. E 10 a quarta com 10 a menos 9, isso aqui vai dar 10 elevado a 4 com menos 9 vai dar menos 5. Perfeito? Beleza. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem 13,5 vezes 10 a menos 5 quilogramas, tá? A gente acabou de achar nossa massa. Perfeito? E aí, como ele quer isso em gramas, eu percebi agora que ele quer em gramas, tá? Tá em quilos. Como é que eu faço para passar para gramas? A gente multiplica por 1000, tá? Então eu vou multiplicar por 10 à terceira, beleza? Multiplicando por 10 à terceira aqui, ó, 13,5 vezes 10 a menos 5, multiplicado por 10 à terceira, tranquilo? 10 à terceira vezes 10 a menos 5 vai dar 10 a menos 2, beleza? E fico 13,5 vezes 10 a menos 2 gramas. Aí, como não está em notação científica, eu vou diminuir uma casa, duas casas. Quando eu diminuo duas casas, eu aumento dois expoentes lá em cima, e aí, consequentemente, a notação científica some. Menos 2 mais 2, 10 a 0, dá 1, some. E eu diminuí duas casas, então ficou 0,1
3, 5 gramas. A gente encontra, portanto, a alternativa letra A. Perfeito? Uma questão logicamente difícil, quando a gente fala de vestibulares normais, e uma questão que eu posso até chamar de fácil a média, quando a gente vai para vestibulares mais específicos. Fechou, pessoal? Massa. Então é isso. A gente finaliza por aqui nosso vídeo. Qualquer dúvida e qualquer ajuda, lembra sempre, pode contar comigo. Perfeito? Um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!